Olha, quem também está abrindo um pouquinho os olhos para essa questão de como o mundo está, né? De um lado, pessoa... não é para falar na esfera do niilismo, né? Mas realmente parece que Elon Musk se atentou. Olha só, uma coisa é a Califórnia, outra coisa é o Texas. Mundos, assim, bem distantes. E aí, o que ele fez? Mudou, então, as empresas dele, não é? Pro Texas? Pro Texas. Vamos lá. O empresário Elon Musk anunciou na terça-feira, dia 16, através de suas redes sociais, que as sedes das empresas SpaceX e X mudarão da Califórnia para o Texas. É que o Texas tem X, né, no nome. Né? Lá não deve ser Texas. Em homenagem ao Briguet, né? Briguet, essa foi sua homenagem. Sua homenagem. De acordo com Musk, a gota d'água ocorreu após o governador democrata Gavin Newsom sancionar uma lei na segunda-feira, dia 15, que proíbe os distritos escolares da Califórnia de divulgar a orientação sexual dos alunos aos pais ou responsáveis, visando evitar uma exposição forçada. Veja, uma lei que um governador põe para os filhos não falarem as coisas para o... Olha só, aquela música do Dead Kennedys, California Uber Alles, se tornou realidade. Ah lá, a gente está falando hoje disso. Make America Fiction Again. Entendeu? Exatamente. Assim, para quem não conhece, Dead Kennedys é uma das bandas punks mais importantes da história do punk rock. Tá? Procura uma música do Dead Kennedys chamada California Uber Alles, igual do Deutschland Uber Alles, né? Uhum. E joga no Google, dá uma olhada na letra, e se você não fala inglês, põe a tradução lá, dá uma olhada na letra, mas basicamente a música fala sobre um futuro distópico onde o governador Jim Brown havia se tornado presidente dos Estados Unidos, na época era um democrata liberal californiano, não é? E ele havia então criado uma espécie de nazismo democrata, né? Então, aí eles passam a utilizar, o hino da Califórnia passa a ser California Uber Alles, né? E aquele jeito cool, descolado de ser californiano passa a ser, então, a imposição. E aí na música fala, né, que a polícia bateu na porta dos pais porque denunciaram na escola que você não quer que o seu filho faça yoga. Entendeu? O pai está sendo preso porque você impede o seu filho de ser descolado demais e não sei o que lá. Então, assim, todas aqueles maneirismos californianos, né? Tipo da criança de 3 gêneros que faz yoga na escola em vez de estudar literatura e matemática, passam a se tornar uma espécie de obrigação. E a música, obviamente, que é uma tiração de sarro com o liberal americano, o esquerdista americano que se diz muito contra o sistema, mas que ele transforma toda essa visão dele de mundo em uma visão impositiva. Sim. Não é? E no final, ele chama todo mundo de nazista e fascista, mas ele acaba se tornando o verdadeiro nazista. Então a música California Uber Alles fala justamente sobre isso, de como num futuro distópico, né, você seria perseguido por não ser um californiano descolado. Chegamos nesse ponto, então. Chegamos nesse ponto. Olha, abre aspas aqui, o governador da Califórnia acaba de assinar um projeto de lei que causa destruição massiva dos direitos dos pais e coloca as crianças em risco de danos permanentes. Foi a publicação do Musk. O empresário também informou que a sede da SpaceX mudará de Hawthorne, não sei, é isso, na Califórnia, para o complexo industrial da empresa para foguetes Starship e a Starbase, localizada nas proximidades de Brownsville, no Texas. Musk continua demonstrando forte oposição às articulações políticas dos democratas. No começo deste mês, ele afirmou que a vice-presidente americana Kamala Harris compartilhou uma informação falsa no X ao alegar que Trump proibiria o aborto em todo o território americano. E na postagem, ela ainda argumentou que ela e Joe Biden farão tudo o que estivesse ao alcance deles, né, para deter o Trump e restaurar a liberdade reprodutiva das mulheres. E após a publicação, a própria comunidade, essas notas da comunidade são ótimas, né, lá do X. A própria comunidade adicionou uma nota com diversas matérias, incluindo da CNN e da BBC, mostrando que Trump deixaria a decisão sobre o aborto a cargo dos estados.
Veja só, abaixo da nota, Musk reforçou as informações, destacando que ele, né, o Trump, abre aspas, disse claramente que não o faria no debate. E em seguida, trouxe isso para o seu próprio perfil na postagem, o empresário fez o seguinte questionamento, abre aspas, quando os políticos, ou pelo menos o estagiário que administra a conta deles, aprenderão que mentir nesta plataforma não funciona mais. Fecha aspas. Brascar. Taca-lhe palmas, que velho. Muito bom. Bom, isso aí a gente volta naquele mesmo assunto, né? Do porquê que eles querem tanto controlar as redes sociais, né? Eles não sabem mais lidar com essa via de duas mãos onde eles falam e o povo responde. Então é o desespero. É o desespero para voltar ao velho formato que foi criado pelo establishment. Esse formato de mídia, de jornalismo que a gente tem, isso foi amplamente apoiado pelo establishment para transformar a mídia de fato num grande esquema de manipulação, de controle mesmo da opinião pública. E é muito engraçado que eu me lembro de uma época em que a esquerda acusava todo o sistema de mídia de ser uma maneira de domínio da opinião pública. Sim. Não é? E eles se valiam da própria mídia para fazer isso. É muito engraçado. E agora que de fato existe uma maneira da opinião pública ser ouvida, da opinião das pessoas, de deixar de existir uma opinião pública e passar a termos opinião de indivíduos, não é? Que é uma coisa muito diferente, né? Opinião pública é uma coisa, opinião pública, não é? O que é opinião pública? É um discurso que todo mundo repete, que vem de algum lugar. Se todo mundo repete, alguém criou. Então, assim, é o quê? É a massa. E aí você deixa de ter opinião pública e você passa a ter indivíduos. E a esquerda é inimiga da individualidade, a esquerda é coletivista. Então, quando você tem indivíduos concordando, você tem um problema que, assim, quando o sujeito passa a reparar que ele tem voz, que ele pode falar, que ele pode ir contra, esse sujeito começa a desenvolver outra coisa que incomoda muito a esquerda, que é a personalidade. Né? Como dizia o Goethe, o Olavo sempre parafraseava essa frase do Goethe, não existe maior força no mundo que a força da personalidade. Daí personalidade não é aquela coisa que a sua prima piranha fala assim, eu tenho muita personalidade. Não, na verdade você só é uma piranha insuportável de meia idade. Personalidade, entendeu? É aquela coisa assim do indivíduo que um grupo inteiro seria incapaz de fazer o que ele faz. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Sabe, uma França inteira não faria o que um Napoleão fez. Uma Roma inteira não faria o que um Júlio César fez. Os Estados Unidos inteiros não fariam o que um Ronald Reagan fez. É a camada 11 da personalidade. Exatamente. E quando você chega nesse ponto, onde a tua personalidade é forte ao ponto de mudar os rumos da história, mudar os rumos da tua família, entendeu? Você tem a capacidade de tomar uma decisão que vai mudar o destino inteiro de um grupo inteiro de pessoas a partir da força da tua personalidade. Isso é um problema muito sério para quem acredita numa forma de governo coletivista. Porque pessoas com personalidades fortes não cabem num governo coletivista governado por meia dúzia de iluminados que devem pensar e determinar o que é bom ou não para você. Então esse é o desespero dessa gente com a grande mídia. Perdão, o desespero dessa gente com as redes sociais. Né? Ali você deixa de ter opinião popular e você passa a ter opinião de indivíduos. Isso aí é o pavor de toda a ditadura.